mais livre. Viaje por aí, explore o mundo, veja tudo que Estamos começando mais um episódio do podcast Viaje por Aí. E hoje a gente vai falar sobre um dos melhores temas, né? Que é sobre gastronomia. E para isso a gente trouxe um especialista, não foi, Zilmar? Isso, um especialista, um rapaz assim que entende muito bem de gastronomia, né, Lili? Que a gente sabe que dentro do turismo a gastronomia é um item super importante. Normalmente quando a pessoa viaja é o segundo item mais procurado da gastronomia. E eu posso anunciar o nome dele? Claro. Então, normalmente, o nome dele é Alex, viu, gente? Mas ele é conhecido como Gastronominho. Ele tem um portal chamado Gastronominho, é um sucesso. Ele é um produtor de conteúdo e vai contar pra gente, vai se apresentar primeiramente, né? E vai dizer pra gente como foi essa transição. Você era um designer gráfico e passou a produzir conteúdo de gastronomia. Conta pra gente como foi essa transição. É uma loucura, né? Pra quem acha... Tipo, hoje, né, depois de 11 anos já nessa área, as pessoas acham que eu sempre mexi com gastronomia, que eu cozinho todos os dias. É uma loucura, né? Mas, primeiro, quero agradecer, né, o convite da Lilica e do Zilmar. Isso daqui eu acho um prazer, né, estar aqui no podcast para falar um pouquinho da minha história, né? Pra gente bater um papo, né? Uma coisa bem informal. Mas, vamos lá, contando a história. Eu me formei em design, né? Isso em 2005 já. E eu trabalhei em agência, trabalhei em empresas, CLT mesmo, e sempre na área de design e de marketing, muito marketing interno, marketing externo, estratégias, né, e criação de conteúdos, isso antes das redes sociais aparecerem, né. E aí quando eu me envolvi com gastronomia, quando que foi essa transição, né, depois eu virei autônomo, né, na área de design, e aí eu comecei a tocar muito a parte de marketing, porque era uma área que me dava muito volume de trabalho. Depois, com o tempo, eu sempre fui de fast food. Eu nunca tive um paladar apurado, quando as pessoas acham, nossa, mas você... Não, isso é uma coisa que foi surgindo com o tempo, né? E foi legal porque eu fui comer McDonald's, Burger King, era fast food, era tranqueira todos os dias praticamente. Era refrigerante, tomava muito refrigerante, biscoito, comia mal pra caramba. Só que assim, na época, isso... 2003, né? 2003. Já tinha umas hamburguerias, só que as hamburguerias de bairro, né? Não tinha o boom de hamburguerias, mas as hamburguerias de bairro elas já existiam, eles sempre existiram faz muito tempo aqui em São Paulo. E meus amigos estavam começando a frequentar essas hamburguerias. Só que, na época, a diferença de valores era muito grande. Coisa que eu pagava num combo do Mac, não lembro quanto era, mas uns R$10, um hambúrguer era 20, né? Então, eles não... Na época, eu falei, não tenho orçamento para ficar comendo essas coisas e eu achava que não tinha essa diferença toda para comer. E só que teve um dia que eu falei, não, vai, todo mundo tá falando, meus amigos, né, da roda, eu falei, todo mundo falando, vamos lá, né, vamos experimentar isso daí. Qual que é a diferença de um hambúrguer desse artesanal para um fast food que é melhor que o Mac? Ah, duvido, não deve ser, né, eu fiquei, não deve ser. E aí eu fui e experimentei uma hamburgueria e eu achei maravilhoso. Foi uma coisa surreal, assim. Foi um divisor de águas. Foi. Pra mim foi, tipo, a cabeça foi aquele meme, tipo... abriu. Todo mundo já passou por esse momento, a gente entende. Cara, é sensacional. Eu falei, meu Deus, esse pão, esse molho, essa maionese, essa carne, nossa. Eu falei, que é isso? Eu falei, não é possível, não é o mesmo hambúrguer, né? É outra coisa, é outro patamar, né? Outro patamar. Eu falei, que loucura. E na época tinha o Foursquare, o aplicativo, né? E o aplicativo de busca, então... procurava estabelecimentos. Na época eu joguei hamburguerias e encontrou um monte de hamburguerias em São Paulo. E eu falei, adorei isso, adorei a brincadeira. Eu falei, bom, tem que juntar um dinheiro para ir nessas hamburguerias, né? Então eu juntava um dinheiro, levava uma semana ou 2 semanas e escolhia uma hamburgueria para visitar. Isso fazendo no Facebook, montei um álbum e postava lá, comi esse hambúrguer, característica do hambúrguer, preço, onde que ficava, e eu comecei a visitar, postar, isso, coisa bem informal, né? Coisa para brincar, meu hobby. E despretensiosa também, Zero. Eu não pensava em nada além disso, só comer e conhecer hamburguerias, não tinha nada fora disso, né? Só que os amigos, na época, já começavam a falar para mim, monta um blog, e na época o blog era muito forte, né? Na época todo mundo que tinha blogs eram relevantes no mercado, né? Então... E eu falava, não, eu sou autônomo. Blog demanda um tempo, tem que editar, tem que fazer o texto,
você tem toda uma estrutura do site, né, para manter. Eu falei, não vou fazer porque eu não via um futuro ali, né, montar, porque é todo o trabalho que dava envolvido, né. Só que aí, com o tempo, eu fiquei pensando nisso. Eu, como autônomo, eu falei, putz, como que eu posso fazer networking? Aumentar, né, a gama de pessoas que eu conheço, de clientes e tudo mais. E na época eu já olhava as redes sociais do Instagram, né? O Instagram já tinha um olhar bem grande para ele, porque eu falei, meu, esse aqui acho que tem potencial. O Instagram já enxergava um potencial bem grande, assim, de como tendência, né? Olhando o lado de marketing, né, mesmo, porque o Instagram enxergava como uma ferramenta para as pessoas divulgarem coisas no aplicativo, né? Porque era foto, né? Era foco do Instagram. E eu ter contato direto com as pessoas de estabelecimentos através do Instagram, né? Porque na época não tinha agência, pessoas que cuidavam do Instagram para as empresas. Sim. Então você tinha contato direto com a pessoa. E ali eu falei, pera, então posso ter alguma coisa relacionada com gastronomia, né? E aí, ampliar meu networking, né? Bem despretensioso. Eu falei, vamos ver. E aí eu fiz uma pesquisa de mercado, porque hamburgueria, na época, já tinham 2 blogs que hoje são os principais de hamburgueria, né? E eles já na época existiam. Já eram fortes, já eram relevantes, né? E eu falei, putz, hambúrguer não é uma boa área. Já tinha alguns blogs que falavam de avaliações de restaurantes, né? Então eu fui mapeando aonde eu tinha uma brecha para falar sobre gastronomia. Dentro disso tudo, eu encontrei o nicho de promoções e descontos. Lembra nessa época? Nessa época tinha os vouchers. Ah, sim. Peixe Urbano, Groupon. Clicom, né? Saudade. Clicom. Imprimia lá, levava os papéis, então tinha desconto. E eu falei, achei. Não tem nenhum blog sobre isso. Ali eu falei, essa daqui é a oportunidade. É onde eu posso ser pioneiro nesse assunto e criar. Aí eu criei um blog em cima disso. E o Instagram também. Nisso daí, comecei a comprar um monte de cupom. Comprava cupom, usava. Então, gastando mesmo dinheiro para falar para as pessoas, comprei esse cupom, foi legal. Isso aqui me deixaram numa mesa de lado. Isso aqui me entregou metade do serviço. Porque tinha estabelecimentos que olhava aquilo lá meio que, putz, vamos divulgar, mas vamos dar metadinha, vamos demorar para servir ele, vamos, sabe, não chegava com a oportunidade de você divulgar, então chegava de forma errada. A gente sabe que hoje é a questão das indicações, todo mundo que procura, eu e o Lirica frequentamos muito o restaurante Week, e a oportunidade que a gente tem de conhecer novos restaurantes que a gente não conhece. Então, a pesquisa que você faz, essa indicação, quando a pessoa vai no escuro, as suas referências, indicações são muito importantes. Então você acaba pautando e você acaba sendo esse influenciador e as pessoas te seguem por isso. Sim. Se você, então, a responsabilidade que você tem é muito grande de indicar ou não o estabelecimento. E você foi para um nicho interessante porque havia essa demanda, existia essa carência no mercado, né? Não, total. E assim, aí quando eu comecei, por isso que eu acho que na época eu cresci muito rápido, né? Na época foi questão de 1 ano, 2 anos, aqui hoje cresce muito mais rápido do que antes, né? Mas para quem aparecia naquele momento, você crescer em 2, 3 anos era algo muito relevante. Aí começou a aparecer muita assessoria, convites, né? Aí você começa a ter uma projeção maior. E aí, aos poucos, o mercado foi mudando, os cupons foram deixando de ser utilizados, né? Os mercados foram morrendo, vieram os clubes de desconto, né? Na sequência. E aí eu também me adaptei e falei, então vamos pegar o clube de desconto, vamos fazer as assinaturas e usar e falar para a pessoa como que era, como que funciona. Que é uma coisa que às vezes eu falo que é importante isso para todo mundo que quer entrar no mercado de rede social, né? De influencers, é entender o mercado, né? Você tem que estudar o mercado. Você tem que entender as mudanças que acontecem no mercado, porque não dá para você ficar sem entender o que está acontecendo. Às vezes você fala assim, nossa, mas, é culpa do algoritmo que eu estou deixando de ser relevante na rede? Não. Às vezes seu conteúdo ele deixou de ser interessante para quem estava te acompanhando. E aí ele migrou para outro programa, para outro Instagram, para outra rede. Então, é uma coisa que eu sempre fui antenado, até por trabalhar com marketing, né? E eu sempre fui me adaptando, fui entendendo as horas de vamos largar cupom, vamos largar
clube de desconto. E aí, com o tempo, também eu fui falando focando só em gastronomia de uma forma geral, né? Sim. Não, e eu fico impressionado com a sua versatilidade, porque se você olha o status dele lá do WhatsApp, já tem uma informação, no Threads é outra, no Facebook é outra. Eu falei, nossa, esse daí é dedicado mesmo, viu? É um Eu queria ser 50%, assim, ter 50% dessa produtividade. Mas, Alex, eu vou te contar, vou aproveitar que você está aqui no estúdio. Você sabe que eu tenho um negócio de gastronomia, não sabe? Ah, claro. Claro. Aí eu aproveitei para trazer mais um convidado, a Tábua da Lilica. E essa vai ser a sua chance de provar a Tábua da Lilica. Ah, vai ser maravilhoso, porque tô enrolando, né? Tô enrolando sim. um bom tempo, né? Gente, ó, a Tábua da Lilica tá aparecendo aí. Não teria momento melhor da gente estar recebendo o Alex do portal Gastronomia hoje, recebendo, né, a Tábua da Lilica, né? Segue a Tábua da Lilica, né? @ Tábua da Lilica. E é uma oportunidade única, né, Alex? De você desfrutar também da Tábua da Lilica, esse trabalho interessante que ela faz e tem tudo a ver com o seu trabalho também. E essa coisa de você estar indo nos estabelecimentos, e bacana que você já comentou com a gente sobre a questão as oportunidades que vocês vai dar para os pequenos empreendedores. Eu gostei muito que você já me disse sobre isso, porque claro, existem restaurantes nomeados entre os 50 melhores, esses não precisam de muita publicidade, mas você tem aquela confeitaria, né, que está começando, que precisa daquele empurrãozinho, e eu sei que você cumpre essa parte também, que eu acho bem interessante, né, de ajudar esses pequenos estabelecimentos. Queria que você contasse quais são os seus critérios, como que você avalia isso também nas suas visitas. Isso é uma coisa que surgiu com o tempo, né? Quando você começa a ter uma projeção, as assessorias começam a te procurar, você começa a ir nos restaurantes bacanas, né? Você fica meio maravilhado, né? Você fala, nossa senhora, esses restaurantes estão me chamando. Só que aí, quanto mais eu conheço o mercado, eu sinto que tem esses pequenos negócios. Essas pessoas que fazem com muito amor, né? Fazem o restaurante, ou fazem mesmo, né? Uma tábua, faz todo um trabalho com muito cuidado. Tem o zelo, né, envolvido, tem uma história envolvida. E isso começou a me chamar muita atenção. Quando eu visitava alguns lugares pequenos, né, isso porque eu sempre gostei de rodar por São Paulo e às vezes eu ia, por exemplo, lá no Tatuapé. Em vez de eu pegar um Uber e ir direto no ponto, eu fazia a questão de descer na estação e ir a pé. Por quê? Porque aí eu conseguia encontrar lugarzinhos. Conseguia olhar e falar, nossa, eu não conhecia esse lugar. Aí já anotava o nome, aí eu olhava se tinha Instagram, tudo, o que era, como que era o trabalho, se era interessante, porque para mim o que é interessante é saber quão carinho as pessoas colocam ali dentro do estabelecimento. Às vezes pode ser uma gastronomia que eu já conheço, mas a história que está envolvida, ela é única. Isso não tem como. Isso daí eu falo que gastronomia, ela é independente igual acho que talvez para vocês viajam, né, muito, mas a gastronomia local, ela é uma coisa única, né? É uma coisa que você é afetiva, ela vai muito além do comer e de beber, né? Então, por isso que eu gosto dos lugares pequenininhos. Aí você vai ver história, pô, a receita da tataravó, sabe? Umas coisas que... E aí você vê que a pessoa tem um carinho enorme, e aí você fala, cara, não tem como não dar uma ajuda para um estabelecimento desse, sabe? Porque eu entendo que também não é fácil pagar alguém para fazer assessoria, pagar alguém para fazer o marketing. Eu sei que tem um custo que às vezes é muito apertado nesse restaurantezinho. Aí imagina como ele vai despender um orçamento para pagar alguém para fazer essa publicidade. Não é simples, né? Então... E a gente percebeu também com a pandemia, a gastronomia, ela veio na vida das pessoas como sobrevivência também. Muita gente passou a fazer bolo, outras coisas, então o brasileiro ele se reinventou para sobreviver. E a gente viu essa crescente na pandemia dos deliveries e tudo mais. Inclusive a própria Tábua da Lilica, que a Lilica pode falar depois, nasceu na pandemia e cresceu também. Então foi um momento de oportunidades e a nossa gastronomia ela foi para sobrevivência mesmo. Então houve também esse fato, né? Sim, isso daí já também tem muita história, né? Você falar que no meio da pandemia, tendo que ficar em casa, né? Obrigado a ficar em casa. Tem muita gente que perdeu o emprego, no meu caso, perdi clientes, né? E o que você faz? Como que você vai se reinventar, né? Você fala, como você vai reinventar?
E aí, às vezes, você descobre uma paixão nova, né? E muita gente encontrou nisso. Igual teve o pessoal que ficou fazendo pão, né? Na pandemia, né? Ah, que sim. teve gente que fez pão. Eu falei que Exatamente. tem muita história engraçada, que eu até brinco, né? Com as pessoas que eu conheço. Então, muita gente fala, vou fazer pão também. Todo mundo tá fazendo pão. E aí começou a criar o levain, né? Fazer uma fermentação lenta, fazer em casa. E aí começou a descobrir a dificuldade. Então, é uma coisa que às vezes eu brinco muito com estabelecimentos, que alguns chefes falam assim, não vou contar minha receita. Eu falei, conta, sabe por quê? Porque a pessoa vai fazer. E vai ver que não é fácil. Não é fácil fazer um pão de fermentação lenta. E aí eu via pelo pessoal, eu falei, tá vendo? Parou de crescer. Fala, se alimentou? Esqueci 1 dia, 2 dias. Morreu. Morreu. Você vai ter que começar do zero. Você não cuidou, vai ter que começar do zero. É um prejuízo, é um gasto que você teve de tempo e de dinheiro e você perdeu. Né? Agora imagina um estabelecimento que tem que produzir todo dia aquilo lá. É um custo, aquele pão não é caro à toa, né? Sim. Isso aqui, uma tábua dessa, para você montar ela, você ter todo o cuidado, né, da escolha da tábua, os ingredientes que você vai colocar, né, ir atrás desses ingredientes, né, você tem todo um custo, né, que às vezes você está recebendo assim, é lindo, né, olhar o produto final, né? Então, essas coisas que para mim, hoje, me dão essa paixão de querer fazer hoje a divulgação, né? Se ter uma mídia, é ter espaço para esses tipos de negócio, porque para mim me dá muito gás, né? Para continuar fazendo depois de tanto tempo que tá fazendo, né? Eu falo, alguns lugares eu vou porque é legal, é bacana, ir num chefe legal, ter uma experiência diferente, né? Se ampliar um pouquinho o teu paladar, né? Mas esses lugarzinhos eu falo que você guarda, porque quando você visita é diferente. Eu falo que é diferente a experiência. Sim, total. E você acaba fazendo também esse trabalho de marketing para restaurantes. E você acha qual que é o primeiro passo que um restaurante deve ter para, se quiser divulgar a sua marca, tanto nas redes sociais ou então para conseguir fidelizar o seu público? Acho que para o restaurante, acho que hoje em dia a gente passou por alguns momentos, né, da utilização das redes sociais para você divulgar seu produto, né? Eu falo que primeiro é entender que é uma marca, né? E para você construir a marca, eu falo que não pode achar que a rede social é só um meio para a gente divulgar. Não, a rede social ela faz parte da experiência do seu cliente. Começa lá muitas vezes, né? Então lá às vezes é o começo do atendimento. Você não passar a informação, você não demorar para responder, se o cliente não conseguir ver o horário de funcionamento direito, sabe? Essas informações, para mim, é crucial antes de você escolher se você vai ou não. Às vezes você tá em casa e fala, pô, vamos jantar? E aí você vai no Instagram, você vai olhar lá. E aí, se você começa a ter dificuldade para encontrar informação, você vai procurar outro. Primeiro, porque São Paulo é rico de opção. Sim. Então você não vai... Se você não facilitar para o teu cliente, aí você já está perdendo no atendimento. Sabe uma coisa que a gente nunca encontra de cara? O horário de atendimento. A gente nunca encontra, a gente fica ali pesquisando ali, pelejando para ver se encontra. E outra, foi bem o que você falou, né? São Paulo, a competição, né? Tudo é referência na gastronomia, no atendimento, e quando a gente viaja para outros centros, a gente percebe isso, né? Não é que é uma exigência do paulista. São Paulo, os produtos são testados aqui. E se a coisa não funcionar, não adianta. Então, muitas vezes, é inadmissível, como você falou, a pessoa não respondeu o Instagram, ou tem um mau atendimento, porque eu digo por mim, né? Eu como frequentador de restaurante, eu lhe ligo, assim, muitas vezes o restaurante pode até não ser 100%, mas quando você tem um atendimento bacana, o garçom te dá atenção, ele te dá uma satisfação, Zé Mar, vai demorar um pouquinho, mas enquanto isso você vai tomando um drink. Eu acho que isso, a gente se sente confortável, entende as coisas, mas essa falta de satisfação, de deixar o cliente ali esperando, isso realmente, você não volta, e além de não voltar, você fala mal para mais 10 pessoas, né? Não, isso daí eu pego muito no pé. Uhum. Mesmo que não seja cliente. Eu falo, pelo amor de Deus, responde. Ou você deixa lá no comentário, né? Ele faz o post lindo, maravilhoso, aquela produção de foto maravilhosa, né? De vídeo. E aí o cliente lá pergunta lá, legal esse prato, quanto custa? Demora para responder. E aí quando responde, responde no inbox. Fala, cara, no inbox, não existe isso. Fala, coloca o preço. Você tem vergonha do preço que você coloca no teu cardápio? Por quê?
Né? Você não acha que vale esse preço? Pelo que você está entregando, e entregando em tudo, né? Desde a experiência local, tudo que seja. Porque você tem vergonha de esconder e mandar no Pois inbox. é. Ah, manda no inbox. Fala, não, Uhum. responde, deixa o cardápio fácil. Né? Para a pessoa chegar no seu estabelecimento, é menos tempo de mesa. O que eu mais falo é menos tempo de mesa. Porque ele já vai chegar entendendo quanto que ele vai gastar. Né? O que ele vai pedir. Vai estar tudo direcionado. Sim, outra coisa que eu tenho visto também nas redes sociais, questão da comida, você come com os olhos. E eu vejo que muitas vezes, a Lirica, eu vejo o cuidado que ela tem com a luz, com o trabalho dela, que é fantástico. E às vezes você vê uma foto do Instagram de um prato e a foto tá horrível. Então você não sente vontade de comer, de ir num restaurante. Então às vezes eles pecam. Você até pode dizer um pouquinho mais sobre isso. Falta um certo cuidado. Se você não vende bem o prato, realmente a pessoa não vai. Então a gente percebe isso, que falta também algum certo direcionamento. Falta. Acho que tem os dois pontos aí, né? Tem aquele que produz demais, que eu falo que também é um problema. Quem faz aquela mega produção, sabe aquele negócio escorrendo. Fala, cara, vai ter isso lá na hora? Não vai, né? Porque aí você gerou toda essa expectativa, porque você gera uma expectativa em quem está assistindo. E quando chegar lá, não é a mesma apresentação. Tudo bem, não precisa estar a calda daquele jeito, mas você tem que, pelo empratamento tá igual. Você tem que ter as louças, tem que estar parecido com o que você está divulgando. Exato. Às vezes você passa na rua, vê aquele outdoor daquele pão com mortadela, que você fala, nossa, é lá no Mercadão. Chega lá, nossa, não é aquele que você viu no outdoor, que recheio, é um pão gigante. né? E o recheio Então, desse tamanho isso de que você recheio. está falando é perfeito, né? Porque acontece, né? Acontece muito disso. Assim como também tem gente que não acaba fazendo por não ter alguém para contratar, para fazer as fotos, ou não tem o jeito lá, e acaba fazendo a foto de qualquer jeito. Isso também Então, não gera... além também, né, Alex, da tendência da indústria. Sim. A maior parte das empresas tem subido os valores e diminuído o tamanho dos pratos e seus lanches. Não vamos citar o nome das empresas, mas grande parte delas têm feito isso para aumentar também a lucratividade, né? Todas fazem. Principalmente a Acho que a gente tem que indústria, tem que ser indústria mexe muito transparente disso, também. né? O chocolate, né? Você vê muito acontecer nisso, bolachas, né? Tudo tá lá. Era 100, agora tá 90, né? Eles colocam, mas colocam lá no... Mas o preço não caiu. Não. É que eles fazem isso para adequação de parâmetros de preços, né? Então, que a gente quer manter nessa faixa de preço, né? Não defendendo, né? Mas, quero manter essa faixa. O que a gente faz? Ou a gente aumenta o preço ou a gente diminui a quantidade. Vamos diminuir a quantidade. E aí faz essa enganação, né? Porque diminui a quantidade, bota no cantinho lá, agora é 90, deixa pequenininho e passa. Aí o pessoal tá comprando, acha que tá levando 100, mas na verdade é 90, né? Eu te perguntar sobre a gente ver uma série de restaurantes que tem fechado mesmo em São Paulo. Sim. E a gente pensa o seguinte, né? Não sei como é essa gestão do restaurante. Normalmente o chefe, ele entende do cardápio, mas às vezes ele não entende da gestão. E aí não tem uma gestão, porque essa gestão não precifica o custo real desse prato e esses restaurantes acabam não vingando. O que você acha que falta um pouco para esses restaurantes? Uma gestão melhor? Falta marketing? Como você tem visto isso? Para mim falta... Se eu for te falar, eu diria que é 360. Eu diria que é 360, né? Tipo, porque quando eu pego o cliente mesmo, eu falo assim, eu não vim aqui para fazer post. Eu vim aqui para conhecer a tua estrutura, para elevar a experiência do cliente. E para elevar a experiência do cliente, eu tenho que entender todo mundo que está envolvido. Desde quem está ali na cozinha, como que é a cozinha, quem que são essas pessoas, a condição de trabalho dessas pessoas, né? Como que a pessoa está levando o serviço de salão, como que está sendo. É tudo. Por isso que eu falo, é tudo desde lá da porta. Se tem alguém na porta para receber, tem que ser bom desde a fachada, tem que ser fácil de encontrar, né? Se é um lugar que é difícil para a pessoa chegar, tem onde parar o carro, tem onde, né, pelo menos desembarcar tranquilo, tem que ter tudo, né? Então eu falo que às vezes eu tenho alguns lugares que eu falo que até brinco muito com o pessoal quando a gente fala sobre gastronomia, às vezes pega o pessoal e fala, não, mas minha comida é boa. Aí eu falo, não, pera, comida e bebida tem que ser boa. É obrigação sua. Você tá abrindo um restaurante para quê? Para servir comida mediana? Não, né? Agora, você tem que entregar o que é a experiência, o conceito do que você está prometendo, né? E o conceito, ele vai além do prato. E hoje você não quer, né? E realmente, tem muito lugar que fechou. E é por isso, porque também
a pandemia fez muita gente ir pro delivery, fazer um pouquinho em casa. É caro sair, né, aqui em São Paulo. Você não vai, tipo, por cabeça, você vai gastar 100, 200 reais qualquer saída. Né? Não só no restaurante, contando, né, tudo que envolve, né? Se for estacionamento, taxa de serviço, é 200 reais por cabeça, 100, 200 reais por cabeça, né? Falando um pouquinho. Então, hoje você pensa muito antes de você querer ir no lugar. Não é tipo, lá a comida é boa, vamos lá. Não é, né? E a gente acaba indo nos mesmos lugares e acaba não querendo arriscar. Você arrisca, no restaurante Wico, então nós vamos. O pessoal, não vou arriscar. Se é para pagar caro, eu já vou num restaurante que a gente conhece. E aí acaba você não tendo a oportunidade de conhecer novos restaurantes, né? Sim. E aí entra também um pouquinho do papel do marketing desse restaurante e do marketing de influência, né? Que aí são as pessoas de influência, de mídia, tudo para contar um pouquinho como que é o restaurante, se é bom, quanto que vale, se não vale, né? Então tem muita coisa, mas essa parte da gestão eu brinco muito porque às vezes se pensa muito o marketing pro consumidor, esquece de fazer o marketing para os teus funcionários, para os colaboradores, o marketing interno. E aí as pessoas falam, como assim marketing? Marketing interno. Se você se preocupa com o cliente para ele ter essa experiência legal de conectar com o cliente, o funcionário também tem que ter essa conexão com o estabelecimento. Exatamente, você precisa oferecer, ele precisa estar contente, precisa estar feliz, ele precisa ter um plano de carreira, as coisas precisam ser transparentes, porque você só agradar o seu cliente não vai adiantar. Você tem que ter bons colaboradores, bons fornecedores, e às vezes realmente acabam não pensando nisso, né, Lírica? Sim, é porque as pessoas não querem trabalhar. A gente já ouviu isso daqui algumas vezes. Não, sim, essa frase tá virando meio que padrão, né? Falando, as pessoas não querem trabalhar, mas você está sendo um bom gestor dessas pessoas? Porque isso é um fato, né? E não é só pagar bem. Pagar bem, ok, tem que pagar bem. Mas você trata bem essas pessoas? Exatamente. Você dá condições boas para essas pessoas? Você realmente se importa com essa pessoa que você está contratando ou você está contratando E no final, as pessoas, na verdade, o salário talvez seja o segundo ou terceiro item. O item ambiente e respeito, muitas vezes você vai fidelizar. Muitas vezes nem é o salário. Mas se você trata bem o seu colaborador, tem um plano de carreira, ele se sente valorizado e ele se sente parte do negócio, é aí que eu acho que precisa mudar um pouquinho essa relação aí, empregado e empregador no nosso país. Sim, sim. Você tem que ensinar hierarquia, ela faz parte, né? Mas isso não significa maltratar as pessoas, né? Você tratar mal, você tratar de qualquer jeito, com um número, né? Não pode. Isso eu acho que é por isso que as pessoas, igual você falou, às vezes o dinheiro está em segundo plano. Agora, se está num lugar que o ambiente é bacana, todo mundo se ajuda, né? Todo mundo se ajuda. E aí, falar, mas aquele lugar paga um pouquinho mais. Não, vou ficar aqui porque tem um plano, sabe? Tem um conjunto ali para você querer ficar, querer abraçar a ideia do restaurante. Isso é muito mais fácil para você trabalhar. Você vai atender o seu cliente melhor, né? Sim, porque é um trabalho maçante para eles, né? Porque trabalham assim muito, frequenta pouco a casa. Se você não tiver um planejamento de folgas também, uma equipe grande, acaba se tornando, por mais que você goste, é maçante trabalhar sábado, domingo, segunda. Então, é complicado. Tem que se repensar também. Como você falou, a satisfação não só do cliente, mas também do cliente interno. Acho que é por aí, né, Lerica? Não, exatamente. E acaba refletindo também esse atendimento, porque as pessoas esquecem que esse cliente vai sair desse restaurante, ele vai fazer avaliação lá no Google, vai dar as estrelas, vai reclamar. Eu vejo, às vezes, alguns restaurantes que têm avaliação baixa, aí você vê as respostas do proprietário do estabelecimento, mas descascando os clientes. Nunca é culpa do restaurante, é sempre culpa do cliente. Não, um cliente que não sabe como é que funciona um restaurante. Você vê, até esse cuidado essa pessoa tem que ter também, né? Conseguir receber uma crítica e conseguir... Sim, isso faz parte, isso para Porque todos nós, né? Essa meia-culpa, justamente, eu acredito que os estabelecimentos estejam abertos para ouvir essa crítica, justamente para saber aonde eu posso melhorar. Porque muitas vezes não dá tempo, fechou o estabelecimento, por quê? Então, é para você refletir e ouvir do cliente, o que dá para melhorar, é horário, é cardápio, porque quem está aberto a ouvir esse feedback, normalmente o restaurante, ele não vai perder o cliente. E acho que aí, falando um pouquinho de cliente, né? Cliente também é uma coisa que eu pretendo entrar muito nesses assuntos em breve, mesmo no gastronomia, porque
Aqui, principalmente em São Paulo, eu falo que tem um problema. Cliente que é o que foi estipulado, tipo, o cliente tem sempre a razão. É uma coisa que eu sou extremamente contra. Sim. Extremamente contra. Por quê? Primeiro, o cliente ele tem que entender qual que é o conceito do estabelecimento. O que ele tem que te entregar. Passou disso, não tem que entregar. Não tem que fazer regalias para você. Não tem que estender o tapete para fazer todo mundo, né? Tipo, então, às vezes, o cliente paulista fala que passa do limite pelo achar que, tipo, estão te servindo. Eles estão te... Sabe? Mimando. Realmente me param muito. Liga que é uma Nossa. satisfação grande receber o Gastronomia. Infelizmente, nosso tempo tá com um bate-papo tão bom que a gente não viu o tempo passar. Mas tem uma consideração final. Não, sem consideração final. Peraí que eu ainda tenho umas perguntas. Não, uma muito específica para o turista que ele está chegando agora em São Paulo. Ele vai procurar uma recomendação pelo Instagram. E a gente sabe que hoje em dia tem muita pegadinha também. Porque tem bastante gente fazendo conteúdo e parece que todos os restaurantes são assim, um hambúrguer que você enfia lá no baldinho de cheddar. Só tem essas coisas agora. Que dica você daria para essa pessoa que está chegando agora em São Paulo para não cair em armadilha? Acho que vale a pena fazer uma pesquisa um pouquinho mais minuciosa, né? Eu digo, igual você falou, né? A pessoa tem uma avaliação. Você tem um Google. Hoje que eu brinco, eu falo, pô, antigamente a gente não tinha tanta ferramenta para pesquisar, né? Verdade. Não tinha tanta coisa para olhar. Fala, nossa, hoje você tem avaliação, você tem Google, você tem não só Instagram, você tem outras ferramentas para você olhar antes de cair, tipo, achar que só, não, aquele perfil que eu sigo, eu falo que é maravilhoso. Mas não, calma. Segura um pouquinho a emoção. É legal, tipo, por exemplo, para mim, eu sou muito aberto para as pessoas chegarem e perguntarem no direct o que você acha, né? E aí, eu faço normalmente um filtro. Eu faço um filtro porque cada um tem um paladar, cada um tem um bolso diferente, cada um vai se hospedar numa localização diferente de São Paulo. Então, às vezes, eu tento fazer uma indicação dentro do que a pessoa também quer, né? Dentro do perfil, né? Porque às vezes você falar dos restaurantes famosos de São Paulo, às vezes não cabe no bolso da pessoa. Porque então, tem muitos aqui que você vê falar que são... Que colocam como imperdíveis, né? Você tem que ir. São caríssimos, eu nunca fui. Não, mas então você vai pra quê? Será que realmente você vai curtir a cidade nesse restaurante? Não sei, acho que talvez eu prefiro outras coisas. Alex, e por último, eu queria que você desse uma dica de um restaurante em São Paulo, claro, se você lembrar, um restaurante escondido, que você fala, olha essa dica aqui desse restaurante X lugar, olha, de repente, se você tiver essa dica, para quem está nos ouvindo, vai ser bem bacana. Um achadinho, aí me pega um pouquinho, hein, porque tem bastante lugar, mas agora de cabeça, talvez... tem alguns lugares que foram crescendo, né, com o tempo. Eu lembro da Casa de Eda, ali em Pinheiros. Ela faz culinária da Chapada Diamantina. Cozinha que busca muito ingrediente lá, local. Café de pequeno produtor local. É maravilhoso, né? E tem também algumas outras culinárias, né? Igual Imai, no Cursino, eu acho ótimo. Também é muito local, né? Então varia bastante, né? Mas as opções são vastas. Eu falo que São Paulo ela é complicada porque você tem muita opção, né? Muita opção. E tem muito achadinho, né? Então eu falo que cada região de São Paulo você tem o seu lugarzinho que dá para comer, né? Que acho que talvez vocês veem muito isso nas viagens, né? Sim. Tipo, que tem o roteiro turístico, os restaurantes que é turístico, e tem aqueles que são local, né? A pessoa, onde o pessoal come da região, vai lá e come, né? Isso eu acho que é bacana, né? Porque vai te entregar, às vezes, uma experiência bem maior do que ir no restaurante turístico só. Outro dia mesmo, fiz uma recomendação, porque eu acho que alguns restaurantes o pessoal fala, não, mas porque lá dá uma vista bacana, tudo. Eu falei, putz, mas lá eu acho que a gastronomia não é legal. Vai no outro, também tem a vista, mas a gastronomia é muito melhor. Você gosta de coquetel? Putz, adoro. Então vai lá. Você vai ter uma experiência muito melhor. Olha, inteira, gente, né? e se o gastronominho tá falando, pega a dica dele, porque o homem entende. A gente só quer te agradecer, já deixar em aberto o convite para você voltar novamente. Eu acho que tem mais coisas para a gente falar. Super. Né? Mais coisas que não deu tempo realmente. E quero pedir para o pessoal te seguir, pegar suas dicas. E é bacana, a gente tem alguém, a gente fica feliz como você, especialista, e uma pessoa assim confiável, tá? Porque
que você não tem comprometimento, não indica, não, você indica porque realmente é bom. Então a gente fica muito feliz, né, Lilica? E obrigado por ter vindo e obrigado aí pela parceria. Ah, sim, que prazer te receber aqui, viu? E você já está convidado para vir no ano que vem para a gente conversar mais sobre gastronomia. Ah, não, eu que agradeço. Eu que agradeço o convite, né? A oportunidade de falar um pouquinho. Realmente, acho que eu concordo que isso daqui pode ter parte 2, 3, né? 4, Sim. e assim vai, bem longe. Obrigado mais uma vez, viu? É um prazer sempre. Um Obrigada. abraço. Tchau, tchau. O que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explore o mundo, veja tudo que existe.